Ele também é um colega nosso de seminário, onde nós servimos juntos. Lá ele é professor de História da Igreja, um professor querido, um pastor querido, e acima disso, um amigo também, um servo fiel. Deus o abençoe, que Deus o use nessa noite. Deus abençoe, reverendo. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Meus amados irmãos, é uma alegria muito grande poder estar com esta amada igreja. Depois de alguns anos, novamente a oportunidade de estarmos revendo irmãos que nos são queridos e conhecer novos irmãos para a honra e glória do nosso Deus. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Trago o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana de Sapopemba, igreja que nós estamos atualmente pastoreando. Eu quero agradecer desde já o honroso convite feito pelo nosso irmão, amigo, o reverendo André Silvério. Nós temos desfrutado de momentos agradáveis lá no seminário, momentos preciosos que têm enriquecido a nossa vida. E ele gentilmente nos convidou para nesta noite estarmos com esta amada igreja meditando na palavra do nosso Deus. Meu desejo é que Deus continue fortalecendo a vida desta igreja, deste conselho, abençoando ricamente o ministério, o reverendo André, junto à igreja de Vila Formosa. Mas vamos àquilo que é mais importante, que é a palavra do Senhor. E eu quero convidá-los nesta noite, uma noite especial, que nós estamos celebrando 505 anos da Reforma Protestante. E nós vamos meditar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 17. Romanos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 17. E a igreja, mesmo assentada, com toda a reverência, estará acompanhando a leitura da palavra de Deus, na carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Texto que nos fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a vós todos, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça boa ocasião para visitar-vos, porque muito desejo ver-vos,
a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Amém. Vamos orar. Deus amado, nós nos alegramos com este dia que o Senhor fez para a tua honra e para a tua glória. Aqui vimos nos juntar aos teus filhos para celebrar o teu nome grande e tremendo, porque tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória e o louvor. Queremos, ó Deus, não só exaltar o teu nome, mas queremos receber a instrução que provém da tua palavra. Por isso, Senhor, pedimos que o teu Espírito nos abra a mente e o coração para entendermos a tua vontade e dá-nos, ó Deus, sabedoria para vivermos segundo a tua vontade. Abençoa, Senhor, a tua igreja que busca a tua face nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, a carta aos Romanos, ela fala-nos, ela diz respeito ao Evangelho, o que ele é, por que precisamos deste Evangelho e qual é a diferença que este Evangelho faz em nós. O reverendo John Stott, no seu comentário, nos diz que a epístola aos Romanos é uma espécie de manifesto cristão. Ela é a mais completa, a mais pura, a mais grandiosa declaração do Evangelho encontrada no Novo Testamento. Podemos então afirmar com toda a convicção que a carta aos Romanos é o Evangelho escrito pelo apóstolo Paulo. Nos versículos iniciais desta epístola, os primeiros 17 versículos, nós vamos verificar e perceber que Paulo, o apóstolo, apresenta-se aos cristãos romanos. É possível que alguns irmãos dentre os romanos o conheciam pessoalmente. Basta lermos o capítulo 16, quando ele faz algumas saudações pessoais, declarando e mostrando uma certa intimidade com alguns membros daquela igreja. Contudo, muitos daqueles irmãos não o conheciam. Assim, nos versículos iniciais, nestes versículos que nós lemos, Paulo procura aproximar-se dos seus leitores, primeiramente apresentando as suas credenciais. Ele era um servo de Jesus Cristo, era um apóstolo, um pregador do Evangelho, um missionário aos gentios, conforme fica muito claro nos versículos de 1 a 7. Depois, o apóstolo Paulo prossegue evidenciando
o seu chamado, a sua vocação ministerial, o seu chamado pastoral, nos versículos de 8 a 15. Ele era grato a Deus pela vida daquela igreja, daqueles irmãos, versículo 8. Ele orava por eles, versículos 9 e 10. Ele os amava, versículos 11 e 12. E ele estava em dívida com aqueles irmãos, conforme os versículos 13 e 14. E também ele fala do desejo, da ansiedade e da vontade de estar entre eles, de conhecê-los pessoalmente e conviver com aqueles irmãos, conforme no versículo 15. Os versículos 16 e 17 são os versículos chave para compreendermos toda a epístola aos Romanos. Nestes versículos, Paulo vai anunciar o seu tema, aquilo que ele vai trabalhar ao longo de toda a epístola, a justiça de Deus. E ele nos deixa de uma maneira muito clara que a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho, porque pela morte de Cristo, Deus revelou a sua justiça ao punir o pecado, e na ressurreição de Cristo, revelou a sua justiça ao oferecer a salvação ao pecador que crê. Foi durante os anos de 1515 e 1516, que Martinho Lutero, um monge agostiniano, expondo aos seus alunos na Universidade de Wittenberg a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, compreendeu a doutrina aqui exposta pelo apóstolo Paulo, a doutrina da justificação pela fé. O próprio Martinho Lutero disse: captei a verdade de que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, mediante a graça e a pura misericórdia, Ele, Deus, nos justifica pela fé, e daí em diante, senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso. O reverendo Martyn Lloyd-Jones, e na minha opinião foi um dos maiores expositores do século XX, o expositor bíblico da palavra de Deus, em um dos seus sermões ele vai dizer algo que se aplica aqui. Ele vai dizer: para épocas especiais são necessários homens especiais, e Deus sempre produz tais homens. São poucos os homens que têm sido um instrumento na mudança do curso da história. Martinho Lutero foi um destes homens. No decurso da Idade Média, a igreja cristã, ela afastou-se do cristianismo bíblico, estabelecendo doutrinas e preceitos que são dos homens, produzindo um estancamento intelectual e espiritual na vida da igreja. Ainda que ao longo da Idade Média se levantaram, principalmente no final deste período, se levantaram homens para protestar contra as trevas que se espalhavam na Europa Ocidental, não foram eles capazes de sobrepor ao sistema. Lutero, sem dúvida nenhuma, foi o primeiro pregador claro da justiça pela fé, enviada à igreja cristã desde os dias do apóstolo Paulo. Ele foi o homem que sobrepôs o sistema, e é por isso que Deus o usa para mudar o curso da história.
um outro estudioso da palavra de Deus, Timothy George, ele vai afirmar no seu livro que o protestantismo nasceu pela doutrina, ele vai dizer que o protestantismo nasceu da luta pela doutrina da justificação pela fé somente. Para Lutero, diz ele, essa não era simplesmente uma doutrina entre outras, mas o resumo de toda a doutrina cristã, o artigo pelo qual a igreja se mantém ou cai. A mensagem proclamada por Martinho Lutero acerca da justificação pela fé invadiu a consciência do homem ocidental com uma força que alterou a história do cristianismo, que alterou os rumos da igreja cristã. Na verdade, Martinho Lutero empreendeu uma luta, uma batalha espiritual, primeiramente contra o humanismo de Erasmo de Roterdã, e depois contra o catolicismo romano, com a instituição do papado e as suas crenças anticristãs. Lutero descobriu que nenhuma graça interna o capacitava a levantar-se diante de Deus com uma consciência tranquila. A mensagem do apóstolo Paulo, proclamada na carta aos Romanos, o fez ver que a justificação do pecador é algo que procede do próprio Deus. Paulo vai declarar, Romanos capítulo 8, versículo 33, Deus é quem justifica. E a compreensão desta verdade fez Lutero declarar que Deus faz tudo para justificar-nos. Percebeu ele, então, Lutero, com clareza, a ação do Deus triuno na aceitação do pecador, e ao compreender que o justo viverá pela fé, ele descobriu algumas verdades que são essenciais ao cristianismo. Quais seriam estas verdades descobertas por Lutero? A primeira delas fica muito evidente no texto da palavra de Deus, na carta aos Romanos. A primeira verdade é que o homem pecador, ele não pode ser justificado pelas obras da lei. Esse é o ensino claro, bíblico. E, no entanto, há muitas pessoas tentando alcançar o céu, tentando alcançar a comunhão com Deus, tentando desfrutar de uma intimidade com o Criador através das boas obras. Das suas próprias realizações. Acham que se cumprirem a lei, alcançarão o céu. Se amarem a Deus e ao próximo, como nos diz a lei, terão direito ao paraíso. E esse é um ensino fatal. E não é sem razão que as Escrituras nos dizem e nos ensinam que há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Lutero descobriu aquilo que Paulo disse, capítulo 3, versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Obrigado, meu irmão. Não podemos, meus amados irmãos, conforme a instrução bíblica, conforme a instrução do livro de Romanos, nós não podemos, por nós mesmos, mudarmos a nossa natureza pecaminosa.
Nós não podemos mudar a nossa condição através de uma reforma exterior, pois, como diz o livro de Jó, quem da imundícia poderá tirar coisa pura? E outra razão que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, acerca da impossibilidade de conseguirmos por nós mesmos a nossa salvação, é o fato de que, pela lei, diz a palavra de Deus, conforme nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós não podemos nos justificar, nós não podemos realizar algo que possa mudar a nossa sorte diante de Deus, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O pedreiro, quando constrói uma parede, ele utiliza-se do fio de prumo, né? E esse fio de prumo é um instrumento exato, porque forma uma linha reta, perpendicular, perfeitamente perpendicular. E o pedreiro, quando coloca esta linha, esse fio de prumo em uma parede torta, sem dúvida nenhuma ele vai constatar que a parede está torta. E mais nada poderá fazer o prumo. Ele não poderá endireitar a parede, apenas trazer a revelação de que ela está torta. A lei, ela é a expressão perfeita da santidade de Deus. E tal qual o prumo põe em relevo os nossos pecados, a nossa iniquidade, a nossa imperfeição, e nos condena. É por isso que Paulo exclama: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deus nos deu a sua lei para que através dela nos reconhecêssemos como de fato somos pecadores. Essa é a condição. Essa é a primeira verdade que claramente Martinho Lutero percebeu. O homem pecador, ele não pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. A segunda verdade que ele descobre ao estudar o livro de Romanos é que o homem pecador, ele é justificado pela graça. Vejam capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Após perceber a questão da justificação pela fé de forma negativa, Lutero chega agora a uma resposta afirmativa, aquela que nos diz a maneira como nós podemos ser justificados. Justificados gratuitamente por sua graça. Tendo Deus nos condenado pela lei, tendo Ele feito percebermos que somos pecadores e a Ele devedores, Ele agora nos oferece tratar-nos sobre a base da sua graça. Somente depois de termos perdido a esperança da salvação pelas nossas próprias realizações, pelas nossas próprias obras, é que Deus nos oferece um dom gratuito, algo que jamais poderíamos adquirir, fizéssemos o que fizéssemos. E o Evangelho nos diz e nos fala claramente que a salvação que Cristo oferece é pela graça. Essa é a mensagem simples, clara e objetiva do Evangelho, as boas novas de salvação. Contudo, por causa do nosso orgulho, muitos têm recusado tal dádiva.
Muitos não querem reconhecer que perante a lei de Deus estão arruinados e sem esperança alguma. Tenazmente se deixam possuir pelo pensamento de que há em si mesmo algum mérito, alguma virtude. Creem que a sua própria religiosidade, né, o torna apto a herdar o reino dos céus. Simplesmente por acharem que frequentam assiduamente a uma igreja, por acharem que ajudam outras pessoas que são mais carentes, ou simplesmente por pensar que vive uma vida ética, ou por observar uma boa conduta diante dos outros, todas essas coisas farão com que ele herde a entrada nos céus. Não nos deixemos enganar, irmãos, não nos deixemos enganar, querido amigo. A Bíblia nos diz de uma forma muito clara, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, sua misericórdia, ele nos salvou. Tito, capítulo 3, versículo 5. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Ninguém será alcançado pela graça, pelos seus próprios méritos. E a segunda verdade que Lutero percebe, descobre, é que o homem, ele é justificado pela graça, a graça de Deus. Mas há uma terceira verdade que o texto de Romanos nos diz, é que o homem, ele é justificado pelo sangue. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não podemos pensar, meus amados irmãos e amigos, que Deus perdoa o pecador pela graça, desconsiderando os nossos pecados. Deus não deu de ombros a nossa iniquidade, dizendo, tá bom, deixa para lá, vamos resolver isso. Não, a Bíblia é muito clara ao nos mostrar que a resposta ou a recompensa do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá, diz o profeta Ezequiel, e Paulo vai também declarar em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Deus pronunciou contra o pecado a sentença de morte, e ele há de executar, e ele a executa. E é isto que aconteceu lá na cruz do Calvário, é isto que aconteceu lá na cruz de Cristo. E é este o significado das palavras justificados pelo sangue de Cristo. A nossa justificação custou a Cristo levar sobre si a iniquidade de todos nós, despojando-se a si mesmo de toda a grandeza, de toda a glória, assumindo a forma de servo, entregando a sua vida por pecadores. Ou como diz o apóstolo Pedro, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Ah, meus amados irmãos, este é o glorioso Evangelho. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Lutero, nos seus comentários, ele relata-nos que um dia, talvez em sonhos, ele viu a Satanás. E o diabo se apresentou diante dele com uma lista dos seus pecados,
perguntando a Lutero se ele reconhecia aquela lista, reconhecia aqueles pecados como sendo deles, ou como sendo seus. E Lutero então vai responder afirmativamente dizendo: sim, eu os reconheço, desgraçadamente tenho cometido a cada um destes pecados. E o diabo então se volta a Lutero e diz: como então te chamas cristão? E Lutero replica: há uma coisa que você ignora. Não sabes que sobre esta lista está escrito: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E imediatamente o diabo desapareceu. É no sangue vertido de Cristo na cruz que nós encontramos a salvação. E somente aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, conforme diz Apocalipse, se acharão diante do trono de Deus. Você já lavou a sua veste? Já purificou a sua vida no sangue do Cordeiro? Se não o fez, você não entrará no reino dos céus, mesmo que você seja um assíduo aluno da escola dominical e um frequente participante do culto dominical. É isto que a palavra de Deus nos diz. E é estas verdades que Lutero descobriu. O entendimento que Lutero teve da fé se baseia em 2 pontos importantes. Tendo ele percebido que a salvação, ela não se conquista, é pela graça e mediante o lavar do sangue de Cristo. Ele vai entender que o justo, ele vai ser justificado pela fé. E há 2 coisas importantes a respeito da fé. Primeiro, não há virtude salvadora na fé. Deus não nos justifica porque tenhamos fé, ou devido à nossa fé. Porque se ele o fizesse, iria contradizer o evangelho de ser justificado pela graça. Negaria a justificação que é mediante o sangue de Cristo. A fé não faz com que a graça apareça, mas torna consciente algo que já está em existência. Assim como você amanhece, acorda logo cedo num dia ensolarado, e quando você abre os olhos e vê o sol já estava ali. E o abrir os olhos não tem nada a ver com fazê-lo brilhar. A fé é aceitar a nossa aceitação em Jesus Cristo. Ele também compreendeu que a fé não é um atributo natural, do coração humano. Não pode ser gerada por si só. A obra do Espírito Santo é produzir fé no coração humano. Lutero disse o seguinte: porque nem você nem eu poderíamos jamais saber coisa alguma de Cristo, nem crer nele, nem tê-lo como Senhor, se a salvação não nos fosse oferecida e posta à nossa conta como dom mediante o Espírito Santo através da pregação do Evangelho. A obra da salvação já está feita e terminada, porque Cristo adquiriu e ganhou o tesouro para nós mediante os seus sofrimentos, sua morte e ressurreição. Portanto, a graça de Deus é Deus se inclinando para nos aceitar em Jesus Cristo. Algo que era até aos nossos olhos inaceitável. A fé é o pecador aceitando a sua aceitação
em Jesus Cristo. Salomão, no livro de Provérbios, vai dizer: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Cônscios dos nossos pecados e das consequências que o pecado nos traz, nós devemos buscar em Cristo a nossa justificação. Algo que Lutero fez, porque é em Cristo que nós temos o perdão e a reconciliação. Portanto, quero encerrar a nossa meditação com as palavras da carta, do autor da carta aos Hebreus, que nos diz assim: por esta razão, importa-nos que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Não podemos, por nossos méritos, cumprir a lei de Deus. É pela graça e por meio de Cristo que Ele nos oferece essa salvação. Venha a Cristo, receba dele a vida eterna, a vida abundante. Foi isto que Lutero fez, e foi isto que mudou o curso da história do cristianismo. Venha a Cristo, como fez Lutero, e certamente a sua história vai mudar, a sua vida se transformará, quando nós descobrirmos que em Cristo a vida é plena e abundante. Não negligencie tão gloriosa salvação que há em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, obrigado, reverendo. Que Deus o abençoe e continue abençoando na ministração desta igreja.